Louvado seja o nosso Deus, eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o de número 14, e leremos os versos de número 25 a 35. Lucas, capítulo de número 14, versículos de número 25 a 35, enquanto você encontra o nosso texto. Se você quiser anotar aí o título da nossa pregação de hoje, seguidor ou discípulo? O que você realmente é de Cristo? Vou repetir. Seguidor ou discípulo? O que você realmente é de Cristo Jesus? Todos acharam? Lucas capítulo 14, versículos de número 25 a 35? Amém? A palavra de Deus diz assim, no verso de número 25: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti honra, glória, louvor e majestade, porque Tu és bom e maravilhoso. Tem nos dado uma noite onde estamos em Tua presença. Alegres, cantamos e salmodiamos a Ti, Senhor, com nossa voz, porque reconhecemos a Tua bondade para conosco. Agora, Senhor, com o mesmo Espírito, queremos nos colocar na Tua presença para ouvir a Tua palavra, dirigida pelo Teu Santo Espírito, que falará aos nossos corações e nos instruirá e nos conduzirá à verdade, para que possamos viver neste presente século de uma forma santa, justa e piedosa, glorificando o Teu nome em todas as nossas ações. Amém. Convido a igreja a se assentar. Meus amados, nessa perícope nós perceberemos que Cristo dará dois requisitos básicos para ser discípulo de Cristo. Ele vai usar duas parábolas para exemplificar o seu ensino e vai terminar com uma aplicação básica deste ensino que ele vai transmitir aos seus ouvintes, aquela multidão que o seguia, assim também como pelo mesmo Espírito falará aos nossos corações. Quando nós olhamos para o cristianismo dos nossos dias, dos nossos tempos, acontece algo que seria jamais imaginado pelos discípulos ou pelos cristãos primitivos, pelos primeiros cristãos, que é algo chamado de cristão nominal. Ou seja, é alguém que acredita ser cristão por algumas definições e convicções pessoais que ele tem. É do tipo que está muito na moda, meu corpo, minha regra, ele adapta para dizer, meu cristianismo, minhas regras. A minha religião, eu coloco as minhas regras. Eu faço um conjunto de regras que eu quero para que eu possa seguir a Cristo e dizer que sou cristão, que sou realmente servo de Deus, discípulo de Deus. Ele vai à igreja, ele assiste aos cultos, ele ouve a pregação, canta louvores, se alegra no meio da congregação, acredita que isso é suficiente para torná-lo um cristão, um discípulo de Cristo.
E isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Talvez você que esteja me ouvindo, ou talvez você que esteja aqui presente, diga, mas pastor, não é isso ser cristão? Isso não é ser cristão. Não, isso é resultado de um cristão verdadeiro. Isso não é o que te torna um cristão. Isso é a atitude daquele que é realmente cristão, daquele que realmente é servo de Deus. E Jesus, ele vai aqui nesses versículos que nós lemos, exemplificar e mostrar de uma forma clara o que envolve ser discípulo, os requisitos básicos. Não que sejam esses apenas os requisitos necessários, mas os que são principais e que vão ser tratados por Cristo. No evangelho que nós lemos aqui de Lucas, Cristo vai chamar a atenção da grande multidão que o seguia, mas não como o discípulo, como um discípulo verdadeiro. Havia sempre uma multidão seguindo a Jesus. Quando nós olhamos os evangelhos, sempre Jesus, ali no ano da sua popularidade, ele era seguido por uma grande multidão, mas a maioria deles, de fato, jamais se tornaram ou eram cristãos de verdade, discípulos de verdade. Então, Cristo vai alertá-los. Para quê? Para ser discípulo, Jesus vai mostrar o que era necessário, e era necessário muito mais do que andar atrás de Cristo ou seguir rituais religiosos. Começamos aqui com Lucas, dos versos 25 e 26, onde Cristo vai mostrar que ser discípulo de Jesus envolve muito mais do que andar atrás de Cristo. Envolve amar a Cristo acima de tudo, ter um relacionamento íntimo e ímpar com Cristo Jesus. Olha os versos de número 25 e 26. Grande multidão o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez a primeira leitura nós possamos imaginar, pastor, eu tenho que repudiar, odiar meus pais, odiar os meus parentes, será que é isso para amar a Jesus? Com certeza não. O que Cristo está ensinando àquela multidão e a nós hoje é que ser discípulo requer um relacionamento ímpar com Cristo. Isso não significa que você tenha que aborrecer o seu pai, ou que você, em outras traduções, tem que odiar os seus familiares, mas que você deve ter um relacionamento que esteja acima de qualquer outro relacionamento. Eu sei que é muito fácil quando nós falamos isso dentro da igreja. Eu sei que quando você está num ambiente como aqui, ou que está me ouvindo agora, você pode dizer, mas eu tenho um relacionamento íntimo com Cristo. Eu só tenho Cristo acima de todas as coisas. Mas nós precisamos colocar aquilo que dizemos crer em prova. Nas nossas atitudes, nas nossas ações. E Cristo está falando agora a essa multidão que está seguindo a Cristo. E eu vou dizer fervorosamente, debaixo de sol e chuva, eles estão caminhando atrás de Jesus. E olha que ele vira e diz, vocês precisam ter um relacionamento íntimo, ímpar, inigualável comigo. A questão não é que nós vamos amar menos a nossa família, que nós vamos amar menos o nosso próximo. A questão é que nós devemos amar mais a Cristo, acima de todas as outras coisas. Amados, vocês podem estar dentro da igreja, vocês podem estar andando com a multidão, ouvindo Cristo, vendo os seus milagres, como aquela multidão estava vendo, estava andando, se alegrando com o que estava acontecendo no meio do povo, e ainda assim, não ser um discípulo de verdade. Você pode vir à igreja, estar junto com a congregação dos santos, cantar louvores como nós acabamos de cantar, ouvir sermões e muito bons, se alegrar na congregação dos justos, e ainda assim, não ser verdadeiramente um discípulo. É necessário que você saia do meio da multidão, que você saia do anonimato da multidão e que assuma um compromisso, um relacionamento ímpar com Cristo, um relacionamento que irá nortear todos os outros relacionamentos. É muito cômodo. Muitas pessoas frequentam igrejas, saem de igrejas para igrejas, sem ter um compromisso, porque estar no meio da multidão é muito cômodo. Não exige compromisso, não exige envolvimento, não exige identidade.
A multidão não tem identidade. A multidão que está aqui não tem identidade. E Cristo não quer um relacionamento com multidões. Cristo quer um relacionamento íntimo, ímpar, com cada um de nós. Ele não morreu por multidões. Ele morreu por cada um de nós, individualmente. Ele não nos trata como multidões, Ele trata cada um por seu nome. Ele nos atraiu, não como uma multidão. Venham todos que quiserem. Ele nos chamou um por nome. Houve um dia que o Senhor Jesus alcançou sua vida, Tiago, e o chamou especificamente para a sua graça e para a sua misericórdia. Houve um dia que cada um de nós ouvimos a voz poderosa de Deus nos chamando por meio do Evangelho. Isso já aponta que nós não podemos ficar anônimos dentro da igreja, escondidos, sem um relacionamento íntimo e ímpar com Cristo. Porque é esse relacionamento, acima de todos os outros, que vai nortear todos os outros relacionamentos. É triste quando o pastor, e os pastores aqui, tem que ficar toda hora dizendo, olha, você não pode se relacionar com pessoa tal, não é bíblico. Olha, você não pode estar em determinados locais. Olha, você não pode viver dessa forma, a Bíblia... Porque o amor daquela pessoa, o relacionamento com Cristo não está sendo acima de todos. De forma reduzida ou resumida, o que Cristo está ensinando aqui, quando os nossos outros relacionamentos, até mesmo com os nossos familiares, com nossos pais, mães, cônjuges, entram em conflito com o relacionamento de Cristo, com a nossa obediência a Cristo, nós devemos escolher a quem devemos agradar, a quem devemos honrar, obedecer e sujeitar. É isso que Cristo está dizendo. Para ser discípulo de Cristo, precisa entender isso. Que é o seu relacionamento ímpar com Ele, que vai nortear todos os outros. Ser discípulo é preferir desagradar aqueles que amamos na terra do que desagradar aquele que morreu na cruz por nós. Vou repetir. Ser discípulo de Cristo é escolher, é desejar, desagradar aquele que nós amamos na terra, do que desagradar aquele que morreu por nós na cruz. É estar disposto, o que Cristo está dizendo nesses versículos, de colocar o nosso compromisso com Cristo acima da nossa própria vida. É não desejar conforto apenas para nós, em detrimento ao nosso relacionamento com Cristo. É um relacionamento ímpar, sem igual. Muitos afirmam que são cristãos, mas não abrem mão das suas vidas, dos seus relacionamentos contrários a Cristo. Eu quero servir a Cristo, mas eu não quero abrir mão do que eu sou, não quero abrir mão do que eu faço, não quero abrir mão de com quem eu estou, não quero abrir mão mesmo que seja errado diante de Deus. Estão mais dispostos a agradar seus parentes, seus cônjuges, seus filhos, seus netos, do que agradar a Cristo. Então, meus amados, um discípulo tem que entender que o seu compromisso com Cristo deve estar acima de qualquer outra relação humana, de qualquer outro relacionamento humano, que ser discípulo requer uma escolha da nossa parte. Ou servimos Cristo acima de tudo, ou iremos servir todas as outras coisas, todos os outros deuses de nossos corações. Parafraseando Josué, capítulo 24, quando ele vai convocar todo Israel a decidir a quem eles querem servir. Josué convoca todos e diz, escolhei a quem desejais servir. Escolhem hoje. Não cochear em dois pensamentos. Se Deus é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, então siga Baal. Parafraseando nós, se queremos ser discípulos verdadeiros de Cristo, precisamos entender a quem estamos servindo e como estamos servindo. Lá em Josué, você pode anotar, capítulo 24, o verso 14 diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Israel caminhava junto, todo o povo caminhava junto ali, dizendo-se ser povo de Deus, dizendo-se ser servos de Deus Altíssimo, mas ainda carregavam os deuses, ainda serviam a outros deuses. Então Josué convoca, e o versículo 15 ele vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Nós precisamos colocar em xeque a nossa fé. Servimos bem, é servo de Deus, discípulo de Cristo, então eu preciso saber a quem eu devo obedecer. Aos meus desejos, aos meus impulsos, àqueles que estão contrários a Cristo ou a Cristo. Josué, na parte final do verso 15, e eu desejo que essa seja a nossa decisão, ele diz assim: eu e minha casa... Jesus. Eu vou ler e os irmãos completam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão de um discípulo. Essa é a decisão de quem não está andando atrás de Cristo, mas está sendo discípulo verdadeiro de Cristo. Se vocês não querem, se vocês não desejam seguir a Cristo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou parafrasear aqui. Se o seu marido não quer servir a Cristo, diga a ele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o seu filho não quer servir a Cristo, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus requer de nós um relacionamento íntimo, ímpar, sem igual, sem concorrência. E Jesus continua. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui nisso. E no verso 24, Jesus começa a mostrar um outro requisito para ser discípulo. Primeiro, um relacionamento ímpar, sem igual com Cristo. Segundo, ser discípulo requer abrir mão de si próprio e se identificar com Cristo. Olha o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, negar a si mesmo, é se identificar com Cristo. Todo o evangelho vai mostrar essa verdade. Mateus, Marcos, Lucas destacam essa verdade da necessidade de negar a nós mesmos e nos identificarmos com Cristo. Lucas vai dizer um pouco antes, lá no capítulo 9, no verso 23, ele vai dizer, aqui só um exemplo, de como todos os evangelhos vão destacar essa necessidade de que para ser discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Olha o que ele vai dizer. Dizia a todos, Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito de fazer isso, não sei, uns irmãos já conversei, né? Eu gosto de ler de trás para frente. Eu gosto de ler o grego como se estivesse lendo hebraico, da direita para a esquerda. E quando nós lemos dessa forma, nós compreendemos. Olha só, vamos ler de trás para frente. Seguir a Cristo é necessário que tomamos a cruz. Mas para tomar a cruz é necessário negar a nós mesmos. Em outras palavras, não há como tomar a cruz sem negar a si mesmo. E se não negarmos a si mesmo e tomarmos a cruz, não tem como ser discípulo de Jesus. Não tem. Não há um evangelho neutro. Não há um cristianismo neutro. Nós temos que negar a nós mesmos, aos nossos pecados, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aos pensamentos mundanos, e tomar a cruz. A cruz, irmãos, nada contra, tá? Mas a cruz não é aquela que você pendura no pescoço, bonitinho, de prata. Tem uns irmãos que usam até umas bonitinhas aí, né? Não é isso. Não é essa cruz. Lembra, voltemos à cruz de Cristo. O que representava a cruz naquela época? Vergonha, humilhação. E o que mais? Morte, calvário. Então veja bem, ser realmente discípulos de Cristo, se nós realmente somos discípulos de Cristo, nós temos que tomar a cruz, que é um instrumento de vergonha até hoje para o mundo,
e caminhar para o Calvário, para morrer assim como também Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós devemos todos os dias tomar a nossa cruz, ainda que isso seja motivo de escárnio, ainda que isso seja motivo de vergonha. Nos identificarmos com Cristo, no seu sofrimento, na sua abnegação, na sua caminhada rumo ao Calvário. Não vou dizer no mundo, porque isso é muito fácil, mas eu vou dizer entre os próprios cristãos. Tomar uma atitude de abrir mão de si mesmo, de sofrimento, de amargura, de caminhar para o Calvário, até entre os cristãos. Muitos vão, que é isso, irmão, está exagerando. Misericórdia, irmão, nem tanto. Jesus quer a nossa alegria, Jesus quer a nossa paz, Jesus quer a nossa prosperidade. Mas para ser discípulo, é necessário nos identificarmos com Cristo, abrindo mão da nossa vida, do nosso orgulho, tomando a nossa cruz e nos identificando com Cristo. Aquele que realmente é discípulo deve seguir a Cristo, tomar a sua cruz, negando a cada dia a si mesmo. Sabe por quê? Se não for assim, não pode ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Não é o pastor Ricardo, não é o pastor Luciano, não é a Semente da Vida que está impondo isso. É o texto. Não pode ser meu discípulo, diz Jesus, se você não se render, se você não se entregar num relacionamento íntimo. Não pode ser discípulo se você realmente não se identifica com Cristo. E toma a cruz e o siga nas suas pisadas. Caminho ao Calvário, morrendo cada dia para nós mesmos, para o mundo e para o pecado. Não tem como ser. Quantas pessoas dizem ser cristãos? E isso me indaga, eu vou usar um exemplo simples, palpável, que todos nós pastores aqui já passamos alguma vez. Como que alguém pode dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, que tem um relacionamento íntimo com Cristo acima de todas as outras coisas, mas cogita faltar, e por vezes realmente falta? E eu vou trazer um outro nome para o culto, para você entender o que é culto. Não só cogitam, mas faltam a reunião solene. E não é qualquer reunião solene. A reunião solene na qual nós somos convocados pelo Rei da Glória para estarmos em sua presença e nos assentarmos à sua mesa e cear com Ele. Como você pode dizer que tem um relacionamento totalmente diferente dos outros, que ama a Cristo, que se doa por Cristo, mas falta culto por qualquer coisa, por qualquer motivo? Quantos trocam culto por coisas tão fúteis e banais? Como pastores, nós já ouvimos aqui, eu tenho certeza que vocês já ouviram, pessoas dizendo assim, olha, eu já tive a infelicidade de ouvir pessoas dizer que não vieram ao culto de ceia. Sabe por quê? Pastor, eu não vim no culto de ceia porque era aniversário do fulano de tal. A tia da minha bisavó fez aniversário justo na ceia, pastor, e eu precisei ir. Eu não vou dizer nem de futebol, tá, irmãos? Aí já é ímpio demais. Eu não vim na igreja, eu vi essa uma vez, porque o meu nariz está escorrendo muito. Não estou mentindo, irmão. Por isso eu não vim na ceia. Pastor, eu estava muito cansado. Essa semana foi muito puxado. E aí eu não vim na ceia. E a lista vai. Sabe o que eu acho interessante? Essa pessoa que está cansada, se você chegar a Danilo e dizer assim, olha, irmão, na casa na praia, final de semana inteiro, hein? Vamos? Sarou na hora. Irmão, nós vamos na cachoeira, nadar e tudo. Ó, nariz, o quê? Ó, sarou na hora. Será que não precisamos avaliar se realmente o nosso relacionamento com Cristo é ímpar? É acima de todos os outros? Será que não precisamos ver? Eu estou falando de uma coisa visível, palpável. Quantas vezes você, se não faltou, cogitou pensar? Final do campeonato, seja quem com quem? Será que é pecado faltar, pastor? No culto?
Porque, afinal de contas, culto tem todo domingo. Meu time ganhar é só agora. Que tipo de cristão é esse? Que cogita pensar em faltar culto por coisas tão fúteis? Que nós venhamos a reavaliar o nosso relacionamento com Cristo. Esse é o alerta que Cristo está fazendo com a multidão que estava andando atrás de Jesus, que estava seguindo Cristo. Ele começa a dizer: há requisitos para ser verdadeiramente meu discípulo. Ouçam, não há como ser discípulo de Cristo sem que o tenhamos acima de todos os outros relacionamentos, sem que neguemos a nós mesmos e nos identifiquemos com Ele, Cristo Jesus, tomando a sua cruz publicamente, suportando o desprezo, a vergonha que o mundo nos impõe. Muito pelo contrário, irmãos, nós devíamos estar felizes quando o mundo nos humilha por sermos cristãos. É de admirar um crente que trabalha e todo mundo se dá bem com você e ninguém falou nada contra você. Eu tenho certeza que um cristão de verdade, que entendeu o seu chamado, que se identifica com Cristo, que não nega a cruz, ele vai em algum momento ser ridicularizado no seu trabalho. Do Samuel não acontece isso, né, Samuel? Imagina se não, né? Você é crente? Não vai... Ó. Tomemos a cruz, irmãos. Morremos a cada dia. Suportemos a afronta com alegria, porque estamos sendo identificados com Cristo Jesus. Porque senão, não tem como ser discípulo de Cristo. Cristo vai avançar. Ele terminou mostrando os dois requisitos para sermos de verdade discípulos. E agora ele vai usar duas parábolas para ilustrar o que ele acabou de ensinar. Ele vai, nos versos 28 a 30, fazer a parábola do construtor. Não há como edificar nossas vidas em Cristo sem que realmente sejamos discípulos de Cristo. Ele disse, olha, não tem como ser meu discípulo sem um relacionamento ímpar, sem que você abra mão da sua vida e se identifique com Cristo e tome a cruz. Não tem como edificar a sua vida sem que você seja de fato discípulo. O versículo 28 diz assim, pois, e esse pois está ligando justamente com os versículos anteriores. Ele está explicando os requisitos para ser discípulo. E ele vai dizer, pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Meus amados, quão vergonhoso, quão terrível é, ou pelo menos deveria ser, alguém começar a construir uma casa, um prédio ou qualquer outra coisa e não perceber que não tem o necessário para terminá-lo. Muitas pessoas se alegram com o começo da obra. Muitas pessoas ficam felizes com o começo da obra, mas a honra não se dá no começo da obra. A alegria plena não está no começo da obra. Nós nos alegramos com o Senhor, com o que Ele fez aqui nessa igreja. Nós iniciamos a construção há muitos anos. E hoje nós podemos nos alegrar, nos regozijar em Deus, porque temos visto como Deus sustentou a nossa vida na edificação dessa casa. E hoje nós testificamos que Cristo esteve e continua conosco, edificando e construindo essa casa. Mas nós não nos gloriamos quando lançamos a primeira pedra. Nos alegramos em Deus. Nós esperamos em Deus. E assim, Jesus começa a dar esse exemplo. Ninguém se vangloria. Ninguém pode ficar super animado porque começou a construir uma casa. É algo simples de constatar. Jesus, evidentemente, nós estávamos falando com um engenheiro, e ele contou para nós que tem pessoas que vêm com projetos, e projetos ali faraônicos, vão construir um palácio. Olha, eu quero construir um palácio. E ele diz, a pessoa não tem dinheiro para construir um quarto com banheiro.
E aí fica todo animado, feliz, e começa a construção, começa o alicerce. É claro que não vai ter dinheiro para concluir. E aí o que é que acontece, meu amado? Não é simplesmente a perda de tempo e dinheiro. Não é esse o foco que Cristo está trazendo. Qual é o foco que Cristo está trazendo? É a derrota, é a vergonha que essa pessoa vai sofrer. A vergonha de olhar e que não teve o suficiente para concluir, para terminar a construção. Esse é um alerta para nós, meus amados. Um alerta muito importante que Cristo está trazendo para aqueles que estão seguindo Ele, que estão andando atrás deles. Ele está dizendo, olha, se vocês não forem meus discípulos, não terão como chegar até o fim da obra, concluir essa jornada, essa edificação da vida de vocês. Pense bem. Meus amados, como será terrível o dia em que o Senhor voltar e nós não tivermos o suficiente para ter concluído a edificação de nossa vida. Que derrota, que vergonha eterna sofrerá aquele que não foi discípulo de Cristo, que não levou a sério ser discípulo de Cristo, que não entendeu o que envolve ser discípulo de Cristo, e pensou, imaginou que começar muito bem era o suficiente. Não se engana, não se iludam com coisas iniciais. Muitos começam muito bem, empolgados, vindo à igreja, se alegram, e é isso mesmo. Mas param no caminho. Nós devemos buscar a graça de Deus, para que possamos ser discípulos de Cristo, para que possamos ser edificados pela presença dEle, para que no dia do Senhor não seja um dia de vergonha e de derrota. Analisemos a nossa vida. Vir à igreja é muito bom. Começar com fervor, né? É muito bom. Mas entenda que há requisitos necessários para que sejamos verdadeiramente discípulos, para que possamos edificar a nossa vida em Cristo, para que o grande dia do Senhor não seja um dia de derrota e de vergonha. Cristo, então, vai passar agora a dar a sua última parábola, que é o exemplo do rei que tem uma grande batalha para enfrentar. Veja, o versículo 31 diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que Cristo está dizendo? Não temos como vencer com as nossas próprias forças, com o que temos apenas, aquele que é infinitamente maior do que você. É uma conclusão lógica. Qualquer um de nós. Não precisa ser Alexandre o Grande, um grande guerreador, para descobrir. Se você tem um exército muito maior vindo contra você, você já sabe que vai perder. E qual é a orientação que Cristo está dizendo? Este rei vai lá e pede que haja paz, reconciliação, antes que seja tarde. Porque você não vai conseguir vencer. Em outras palavras, busque reconciliação e paz com o seu adversário, antes que seja tarde e chegue o dia da batalha final e a derrota e a morte chegue até você. Cristo aqui não está falando sobre a luta contra Satanás, que nós temos que lutar contra os inimigos, contra o pecado, contra Satanás, é verdade, mas nós não vamos até Satanás pedir paz para ele. Reconciliar-se com Satanás é ilógico. Então, a parábola não está usando o exemplo para falar da luta contra Satanás, mas veja, é a guerra que o pecador obstinado contra o seu rei eterno. Aquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo, andando atrás de Cristo, precisavam entender o seguinte: que se vocês não são discípulos de Cristo, vocês têm uma guerra grande com o Rei da Glória. E vocês precisam despertar para isso o quanto antes. De nada adianta seguirem a Cristo em meio à multidão, sendo ainda inimigo de Deus. Aquela multidão estava seguindo a Jesus, mas ainda não tinha crido em Cristo como seu Salvador, não tinha ainda
Cristo como seu Senhor e único, suficiente Salvador de sua vida? Assim como não adianta vir à igreja, cantar músicas, se alegrar com o povo de Deus, com a mensagem de Deus, e ainda assim ser inimigo de Deus, porque as Escrituras dizem que aquele que ainda está morto em seu pecado, que ainda não se entregou completa e irrestritamente a Cristo, constitui-se inimigo de Deus. Se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, se você não se rendeu a Cristo como seu Rei, como seu Senhor, você ainda está debaixo da ira de Deus. Você ainda está sendo inimigo de Cristo, inimigo do Rei da Glória. E olha que inimigo que você tem. Olha o alerta que Cristo está dando. Não se iludam por andar com a multidão. Não se iludam em andar no meio da igreja. Porque se vocês ainda não são servos de Deus, discípulos de Cristo, vocês estão guerreando com um inimigo muito maior, infinitamente maior do que vocês. Porque não há como um pecador vencer essa batalha. É necessário que ele busque a graça de Deus, que busque paz com Cristo, a reconciliação, que é somente por meio de Cristo. Enquanto está longe a chegada de Cristo, e eu vou dizer que não está mais tão longe, enquanto há tempo, enquanto você está vivo, enquanto Cristo não voltou, busque a graça de Cristo, busque o seu perdão, a sua reconciliação com o seu Rei eterno e soberano, por meio de Cristo Jesus. E não se iluda por simples fato de estar na igreja. Não se iluda por andar no meio do povo santo. Você precisa tomar uma decisão de se render a este Rei, de buscar a reconciliação com esse Rei e servi-lo de todo o seu coração. Porque agora, diferente do primeiro exemplo, não é apenas um constrangimento e vergonha por não ter o suficiente para completar a obra, mas agora Cristo diz e aponta por uma derrota, destruição e morte para aqueles que realmente não se entregaram completamente ao Rei da Glória, se não houver essa reconciliação. E é a conclusão que ele chega no verso 33, e diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar, render-se, entregar-se completamente, não tem como ser seu discípulo. Ainda está debaixo da ira de Deus. Ainda está enfrentando um inimigo que é infinitamente maior do que você possa imaginar. E quando ele chegar, a destruição e a derrota será grande. Depois de mostrar esses requisitos básicos do que é ser um cristão, demonstrar essas duas parábolas que implica ser um cristão, Cristo vai aplicar agora. Ele mostrou os dois requisitos. Ele trouxe duas parábolas para ilustrar o que envolve ser o cristão, o discípulo. E agora ele vai trazendo uma aplicação dessas verdades, que muitas pessoas acham que esse versículo não está atrelado ao texto, mas está. E ele vai dizer assim: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo vai usar o sal aqui como exemplo do que ele acabou de ensinar. O sal tem a sua finalidade, o seu propósito, mas quando ele perde o seu sabor, ele também perde a sua finalidade. Lembra do que ele está dizendo? Qual é o tema? Qual é o assunto? Requisitos para ser discípulo. Não é só andar atrás de Cristo. É preciso que você entenda isso. E ele vai dizer: olha, o sal ele tem o seu propósito. Ele tem ali a sua finalidade, mas quando ele perde o sabor, quando ele deixa de ser sal, ele não serve para nada. Ele não serve para o solo, ele não serve para o adubo, nem para outra coisa qualquer, a não ser para ser lançado fora. Esse é um texto que é mais desprezado, passa tão desapercebido, mas é um dos maiores alertas,
um dos alertas mais sérios que nós encontramos nas Escrituras. Há aqueles que estão seguindo a Cristo. Esse é um alerta para você que está brincando de ser crente, que está brincando de evangelho, que está seguindo a Cristo, mas não tomou uma decisão de ser discípulo de Jesus. Você que está se iludindo com seus pensamentos, imaginando-se que são discípulos, mas não tomaram uma decisão de ter um relacionamento ímpar com Cristo, de se entregar totalmente a Cristo, a ponto de negar a si mesmo e tomar todo dia a sua cruz, e correr para o Calvário, morrendo cada dia, para o mundo, para o pecado, para si mesmo. Esse é um alerta. Porque esses podem estar seguindo a Cristo em meio à multidão, mas haverá um dia em que sua vida perderá o sentido e o propósito, como o sal que perdeu a sua utilidade, e não haverá como restaurar a sua vida. Quantos iniciam muito bem a sua jornada cristã? Frequentam a igreja, todos os cultos. Você vai abrir o culto, o irmãozinho já está lá. Graças a Deus, pastor, amém, aleluias, glórias, aleluias. Vem em todos os cultos, escola dominical, todos os PGs, ele está aqui. Ele tem uma frequência, ele tem uma comunhão com os irmãos. Ele evita até o chato. Você vê o irmão, ele está ali, rapaz já viu. Abraça, está com todo mundo. Começa muito bem, empolgado, cheio de emoção. Mas, infelizmente, de uma hora para outra, deixam-se contaminar com o mundo, com o pecado, distanciam e desistem da fé que um dia afirmaram ter. Aqui não se trata de perca de salvação, mas de alguém que realmente não é discípulo de Cristo. Lembra? O texto começa dizendo, aos que estavam seguindo a Cristo e não eram discípulos, que deveriam tomar uma decisão. Então aqui está dizendo, olha, essas pessoas que vêm à igreja, que se emocionam, que estão juntos, e que de repente começam a deixar o pecado entrar, e que de repente começam a esfriar, e que de repente começam a deixar tantas coisas entrar no seu coração, se distanciam um dos outros, e deixam o pecado dominar de tal forma que se afastam da igreja, que negam a própria fé. Esses não eram realmente discípulos. Estavam apenas seguindo a Cristo em meio à multidão. J.C. Riley, ele vai dizer o seguinte a respeito desse texto. A condição desse sal é semelhante a um apóstata que esteve no meio da igreja, mas nunca foi um discípulo de verdade. Que haverá um dia em que ele perderá todo o sentido de estar ali. Nenhum homem se encontra em um estado tão perigoso, diz Riley, quando aquele que conhecia a verdade, professava amá-lo e posteriormente abandonou a sua confissão e retornou ao mundo. Meus amados, não é uma questão só de tristeza, é uma questão terrível. Aquela pessoa que estava na igreja, que ouviu de Cristo, que foi iluminado, que desfrutou dos dons de Deus aqui, mas que nunca tomou uma atitude de ter um relacionamento ímpar com Cristo, que nunca de verdade abriu mão de si mesmo, se identificou com Cristo, tomou a cruz e o seguiu. Ele corre um certo e terrível risco, porque o discípulo de Cristo é verdadeiramente sal da terra e não pode, em hipótese alguma, e não vai perder de hipótese alguma o seu sentido, o seu propósito. E nós precisamos entender isso, que a vida de um cristão só tem sentido quando está na presença de Deus, quando é um discípulo de verdade, se for realmente para servir a Cristo. Caso contrário, será uma vida inútil, sentenciada a ser lançada fora, separada eternamente da presença de Deus. É esse o teor de que Cristo está dizendo. Aqueles que estão seguindo a Cristo, andando atrás de Cristo, despertem, tomem uma decisão,
para que o dia do Senhor não seja um dia em que você terá grande e terrível surpresa de saber que será lançado fora da sua presença, como um sal que não tem mais serventia. É um cristão, ou melhor, é alguém que esteve durante todo o tempo de sua vida na igreja e não se tornou um discípulo de verdade. Muitos desejam seguir a Cristo, mas sem um relacionamento único, ímpar com Cristo. Desejam ter Cristo, mas não querem abrir mão da sua vida de pecado, de egoísmo, de coisas desse tipo. Querem ser discípulos, mas não desejam seguir as pisadas do seu mestre, tomar a cruz, ser levado ao desprezo e à vergonha desse mundo, por amor a Cristo e ao seu reino. A palavra de Deus nos adverte, e adverte a todos esses, o perigo que estão correndo. Essas pessoas que estão seguindo a Cristo em meio à multidão, estão cometendo um terrível erro de cálculo, que lhes custará muito caro, pois terão uma grande vergonha e derrota, destruição, e no dia do juízo serão lançados fora da presença de Deus, sem que haja como restaurar a sua situação. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, que é um cristão de verdade, reavalie a sua intimidade com Cristo, intensifique a sua vida de intimidade com o Senhor, amando, servindo e obedecendo a Ele acima de todas as coisas. Tome a sua cruz, siga a Cristo, morrendo a cada dia para o mundo, para o pecado, santificando a sua vida para Cristo, para que o dia do Senhor não seja para você um dia de derrota, de vergonha, de destruição. Para aquele que ainda não aceitou a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu único Salvador, hoje é dia de decisão. Escolha hoje a quem você quer servir. Creia em Cristo, siga-o não como mais um na multidão, mas como um discípulo amado, para que você também possa ter o suficiente para ser edificado durante a sua vida em Cristo Jesus e poder estar diante de Deus naquele grande e glorioso dia, sem derrota ou vergonha, sem perca ou destruição, mas como salvos em Cristo, reconciliados com Deus, onde desfrutará do seu relacionamento ímpar e amável por toda a eternidade com Cristo Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E oremos. Senhor, nós te damos graças pela bondade do Senhor e por Tua palavra, que nos traz ânimo, que nos alerta, ó Pai amado, e que nos edifica. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque a exposição da Tua palavra nos dá entendimento, a exposição da Tua palavra, movido pelo Teu Espírito Santo, nos traz, ó Pai, a compreensão do que devemos e precisamos fazer e ser. Não nos deixe, Senhor, nos acomodar como cristão ao simples fato de estar na igreja, de vir aos cultos. Isso é bom, é agradável, é necessário, mas não é, Senhor amado, a essência de ser cristão. Devemos vir à igreja e cultuar ao Senhor por ser cristão. Tira de nós todo o comodismo, toda a apatia, Senhor. E como servos do Senhor, desperte-nos por meio do Teu Espírito Santo a ter um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com o Senhor. Não nos contentemos, ó Pai, em apenas vir aos domingos e ouvir a Tua palavra. Não nos contentemos em orar algumas vezes durante o dia, ou ler algumas vezes a Tua palavra. Desperte-nos, ó Deus, a desejar ardentemente crescer em intimidade com o Senhor, ter um relacionamento ímpar, sem igual. Não, Senhor amado, nos deixe disputar, ó Pai amado, a nossa vida com outra coisa qualquer, mas que a nossa vida seja inteiramente Tua, Senhor, em obediência e servidão. Quando o Senhor nos chamar, que possamos dizer prontamente: eis-nos aqui, Senhor, para seguir e obedecer ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia, tomar a cruz, negando-nos a nós mesmos, conduzindo a nossa vida, Senhor, a uma vida de santidade, morrendo, Senhor amado, pelos nossos pecados, para que possamos viver em Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus Santo,
a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Não sermos aqueles que apenas andam em meio à multidão. Não queremos ser seguidores de Cristo, queremos ser discípulos que seguem, ó Pai amado, as suas pisaduras, que seguem, ó Deus amado, e se identifica contigo. Senhor, desperta também aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que Teu Espírito Santo os chame, que Teu Espírito Santo renove, ó Deus amado, as suas vidas, trazendo, ó Deus, verdadeira vida, arrependimento, e que possam se entregar a Ti, para que no dia do Senhor possam desfrutar também dos mesmos benefícios que os servos, discípulos do Senhor, desfrutarão naquele dia glorioso. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus.